A gente conversa agora com o cientista político Christopher Garman, diretor executivo para as Américas da Eurásia. Christopher, mais uma vez, obrigada, viu, por conversar com a gente neste domingo, nesse fim de semana aqui. Muito bem-vindo à CNN. Prazer todo meu, Muriel, tá aqui com vocês esse fim de semana. Christopher, quero começar justamente te ouvindo sobre esse ponto em torno aí da PGR, as discussões. Muito se ficou em dúvida, inclusive, sobre esse ponto, se realmente deveria passar pela PGR para depois passar para o Supremo Tribunal Federal. No caso, não pela PGR, mas pelo Ministério Público Federal, realmente, né? E o que se viu é que realmente não precisaria, poderia passar tanto Polícia Federal e depois seguir direto aí para a homologação do ministro, no caso que está com o caso, o ministro Alexandre de Moraes, passando direto para o STF. Que tipo de cenário é esse que a gente está vendo o próprio Augusto Aras, o PGR, se manifestar de forma tão veemente nesse caso contra uma delação premiada? Augusto Aras, que a gente sabe nunca foi um grande fã, por exemplo, de operações como, por exemplo, a Lava Jato. Pois é, eu acho que o contexto maior que a gente está vendo essa disputa é uma grande politização desse processo investigativo, né? Quando a gente teve todo esse processo do Lava Jato, houve assim, um grande mal-estar dentro do Supremo Tribunal Federal, dos meios com qual isso foi conduzido, e a gente está vendo todos esses reveses à operação do Lava Jato que a gente tem visto nesses últimos anos. Então, no fundo, os mecanismos com qual a delação premiada, o instrumento da delação premiada está sendo feita, virou contestação política, infelizmente. Então, isso é um processo que a gente tem visto nos últimos anos. A gente vê esse tipo de processo político também, por exemplo, na Itália, com toda a linha investigativa do Manipuliti e depois toda a reação contrária a essa linha investigativa. E acredito eu que o que nós estamos enxergando é que esse embate político acaba se transformando em contestações de quem tem direito, quais são os mecanismos com qual esses acordos de leniência de fato podem ser costurados. Obrigada, Christopher. Aqui do meu lado já aparece também Renata Agostini, porque estamos muito chique nesse domingo, tem muita gente participando. Agora, Renata Agostini, que acordou cedinho. Bom dia, Renata. Bom dia, Muriel. Bom dia, Christopher. Bom dia a todos. Renata, quero te ouvir também nesse mesmo esquema com relação à PGR, com relação a essa manifestação de Augusto Aras. Essa manifestação de Aras acabou surpreendendo aí em Brasília ou já era esperada? Muriel, não surpreende, mas o que surpreende é a gente estar em 2023 sem uma clareza por parte da jurisprudência do Supremo sobre a condução de uma delação premiada, e eu vou explicar. Em 2018, a gente teve uma decisão por parte do Supremo Tribunal Federal de que a Polícia Federal pode, sim, todo mundo lembra dessa decisão, havia ali uma expectativa sobre como o Supremo Tribunal Federal ia se pronunciar, justamente numa tentativa de pacificar esse tema. Então, houve a decisão de que a Polícia Federal pode, sim, negociar um acordo de colaboração premiada, como a gente fala no dia a dia, delação premiada. Pois bem, parecia que a história estava resolvida, mas veio a delação de Sérgio Cabral. As redes sociais, inclusive, esse tema está sendo muito discutido e eu fui até resgatar esses dois julgamentos para entender em que ponto de discórdia a gente está. E aqui vou trazer um pouco desse enrosco. Quando o Supremo Tribunal, em 2021, foi analisar a delação de Sérgio Cabral, houve um entendimento por parte do Supremo, ali a Corte até houve votos divergentes, mas por maioria. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, no caso de Sérgio Cabral, o ex-governador fluminense, a delação premiada não poderia ter sido negociada apenas pela Polícia Federal e o Ministério Público deveria estar envolvido. Pois é, como que pode? Difícil de entender, mas ali foi uma decisão específica sobre aquele acordo e os ministros deixaram muito claro que ela não teria efeito sobre o entendimento geral da Corte. E olha como a coisa é ainda mais complicada. O ministro Edson Fachin, de início, homologou a delação de Sérgio Cabral, uma delação que foi negociada pela Polícia Federal sem o Ministério Público. Ele disse que homologou com base no quê? No entendimento de 2018, quando a Corte decidiu que a Polícia Federal poderia sim firmar um acordo de delação premiada. Mas logo depois ele revogou a homologação que ele mesmo tinha feito com esse princípio. Ele fez referência na época com referência à colegialidade, ou seja, o colegiado tinha decidido que podia. E por que ele revogou? Porque ele entendia, naquele caso específico, que o Ministério Público não poderia ter sido alijado desse processo. Qual a argumentação, em resumo, do ministro Fachin naquele momento? Que
O Ministério Público é a pessoa que pode, a figura, né? Perdão, não a pessoa, né? É quem pode representar o Estado no momento de uma colaboração, porque o Estado, quando firma uma colaboração, ele está abrindo mão do seu poder punitivo. E aí, nesse sentido, quem tem que fazer isso é o Ministério Público. Está suficientemente enrolado? Não, piora. Por quê? Ele foi seguido por outros ministros nesse entendimento. De novo, gente, ali ele levantou essa tese, que ele entendia como uma tese preliminar, é algo que deveria ser discutido, e ele foi seguido por ministros. No final, eles decidiram que era só no caso específico de Cabral. Mas quem seguiu o entendimento de Edson Fachin naquele caso? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes agora vai e homologa, então, uma delação premiada que foi negociada pela Polícia Federal. Estamos imaginando que ele está levando em consideração a jurisprudência firmada em 2018. Mas veja, naquele caso específico de Sérgio Cabral, ele tinha acompanhado o entendimento de Edson Fachin, dizendo que não, o MP não poderia ter sido alijado do processo. Então, estou botando esse contexto para, primeiro, mostrar para todo mundo que a gente, ao meu ver, tem um caminho longo de discussão. E esse fio já está sendo puxado pela Procuradoria-Geral da República, que desde o início, desde 2018, não estava conformada com essa possibilidade do APF poder negociar isoladamente uma delação. Por quê? Para finalizar e devolver para vocês. No julgamento ainda lá de 2018, quando o Supremo Tribunal fala, beleza, Polícia Federal pode negociar, entendemos que sim, você está imbuída desse direito, né, desse poder, mas uma delação premiada negociada pela Polícia Federal não significa que o Ministério Público, portanto, a Procuradoria-Geral da República em diversos processos, tem de necessariamente abrir mão de apresentar a denúncia. Então, ali, você já criava um flanco para o MP seguir em tese, ignorando o que foi negociado pela Polícia Federal, porque, em suma, se você não está obrigando ao MP a respeitar o que a Polícia Federal negociou, e, portanto, ele pode, se ele quiser, apresentar uma denúncia, a PF não pode garantir ao delator, no acordo que ela firmou, que ele não vai ter persecução penal. No fim, quem vai arbitrar tudo isso seria o juiz. Mas veja que tem várias pontas de questionamento e dúvidas legítimas a partir desses importantes julgamentos que transcorreram no Supremo Tribunal Federal. E a partir disso que você nos fala, queria até chamar o Christopher para essa conversa, para esse ponto especificamente, pode gerar questionamento sobre a própria delação premiada também de Mauro Cid, não é, Christopher? Sim, eu achei fantástico todo esse histórico ao longo desses últimos anos que foi colocado aqui, e também ilustra muito bem como toda essa briga vem de um contexto onde tem diferenças de visão e um embate entre essas instituições investigativas no sistema judiciário. A gente viu que, ao longo desse processo Lava Jato, havia um debate e visões distintas sobre esse processo investigativo entre ministros do Supremo Tribunal Federal de um lado, o Ministério Público do outro, e também da Polícia Federal, né? Em alguns momentos, esses embates vêm ao público, e aí nós temos, no fundo, esse embate político se traduzido de quem tem a competência para poder firmar esses acordos. O que tudo isso sugere é que esses embates abrem uma brecha jurídica para poder contestar a própria delação em si, né? E que, como foi muito bem colocado, acordos podem não ser cumpridos. Então, acho que, no fundo, o que nós estamos vendo é uma certa politização desse sistema de investigativo do judiciário que acaba abrindo mais brechas para contestações futuras. Renato, eu queria justamente te perguntar que tipo de aprendizado a gente pode ter, levando em consideração o que a gente viu com a Lava Jato, levando em consideração que muitos acordos estão sendo anulados aqui, a gente tem acompanhado nos últimos meses, nos últimos anos também, mas agora a gente tem esse exemplo também que talvez pode surgir justamente uma brecha com relação ao caso de Mauro Cid, né? Pois é, bem, quando a gente fala de colaboração premiada, a gente tem que lembrar o seguinte, ele é um instrumento de defesa, porque quando ele surge no nosso regramento, em 2013, ele surge como uma possibilidade de se ampliar as investigações sobre organizações criminosas, mas ele passa a ser um instrumento muito importante quando alguém está na mira da justiça. Então, ele pode ter um caminho para atenuar a sua pena, por isso ele quando eu falo instrumento de defesa, é nesse contexto, mas ele é fundamental para o avanço de investigação. Então, é nesse sentido que esse instrumento da delação
premiada, da colaboração premiada, se populariza, especialmente porque ele chega em 2013 e logo depois vem a Lava Jato, que é com base nesse instrumento, nesse regramento, que ela consegue ampliar de forma tão acelerada as suas frentes de investigação. Mas aí vamos jogar aqui, 10 anos depois, estamos aqui em 2023. O que nesse caso específico do Mauro Cid, aí lembrando, gente, é um instrumento de investigação, mas é um instrumento importante de defesa. O que a defesa de Mauro Cid está fazendo? E já fez, né? Negociando uma delação com a Polícia Federal, porque é quem estava à frente dessa investigação, e vamos lembrar, no caso de Mauro Cid, a PF já tem uma enormidade de provas. Ela tem toda a comunicação do celular dele, ela tem uma série de depoimentos, ela tem um material já bastante robusto para implicar Cid. Então, o que a defesa de Cid faz? Negocia com a Polícia Federal, não é só uma postura colaborativa, né? É uma colaboração. Isso significa que Mauro Cid tem que acrescentar ao que a PF tem. Tem que apontar outros integrantes desse grupo, tem que trazer novos fatos, para obter de imediato um relaxamento da sua prisão, uma prisão preventiva que estava acontecendo desde maio, e isso ele já obteve. Então, um instrumento de defesa que já se transmutou em benefícios para o réu. Isso não significa que já está pacificado o benefício que ele vai ter em relação à pena dele, porque a gente ainda tem todo um transcorrer desse caso judicial. Agora, qual é a questão que vai ter que ser explicada? O Ministério Público, questionando esse processo, ele vai, então, de certa forma, complicar essa delação que foi firmada pela Polícia Federal, portanto, prejudicando benefícios na pena como um todo que Mauro Cid terá. Por isso que a reportagem que Thaís Arbex nos trouxe ontem, se eu não me engano, é tão valiosa, de que o Ministério Público e a defesa de Mauro Cid também já estão em contato e podem negociar uma delação, ainda que seja em paralelo. Porque do ponto de vista da defesa, se Mauro Cid deixar esse flanco aberto, ele pode, no fim, não ter o benefício que ele espera. E aí, para conectar com a sua pergunta, Muriel, do ponto de vista também do interesse da sociedade, que é o interesse do Ministério Público, da Justiça e de nós, que é ter fatos criminosos esclarecidos e seus responsáveis punidos. É fundamental que não haja esse tipo de buraco, para que lá na frente não ocorra o que Christoph já está aqui antecipando com muita propriedade. É uma disputa que acabe invalidando um processo de investigação como um todo. Perfeito. Christopher Garman, quer completar agora que você ia falar alguma coisa? Só rapidinho até. A gente pode argumentar se abrir um flanco ou não abrir um flanco, mas é importante destacar que quando você faz uma colaboração como essa, você abre uma linha investigativa muito grande e talvez esse flanco só pode ser explorado anos pela frente. Então, isso não invalida a relevância dessa colaboração do que nós vamos ver na linha investigativa nesses próximos 6 meses ou 1 a 2 anos. Muito bem pontuado. Christopher Garman, agradeço muito a participação aqui nesse domingo, hoje pela manhã aqui com a gente. Mais uma vez, obrigada, viu? E um bom dia para você. Um abraço. Obrigada. Renata, logo mais volta a te chamar para a gente conversar mais um pouquinho aqui.